Bom, pessoal, hoje nós falaremos sobre as vanguardas europeias, mais precisamente sobre o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo, o fauvismo e o surrealismo. Falaremos dos seus principais representantes, em que local que elas aconteceram, qual a data mais precisa que nós temos e as principais características. Lembrando que as vanguardas europeias, elas aconteceram simultaneamente na Europa, em diversos países, e nos trouxeram contribuições riquíssimas. Inclusive, nós podemos afirmar que o modernismo, o pré-modernismo, ele abriu as portas por conta dessa contribuição das vanguardas europeias. Então vamos lá, pessoal. O que foram as vanguardas europeias? Foram manifestações artísticas que aconteceram em diversos lugares da Europa, diversos países. Essas manifestações artísticas, elas tiveram origem do próprio contexto social, histórico-social. Como eu sempre falo para vocês, aquilo que acontece na sociedade, o que reflete no povo, é justamente o que a literatura e a arte acaba trabalhando. Então, o que acontece aí? Essas vanguardas, gente, elas aconteceram simultaneamente no início do século XX. Qual foi o contexto que nós temos aí? Nós temos a Primeira Guerra Mundial, que foi um marco em 1912, 12, 14, daí por diante nós tivemos diversas consequências, e o pós-revolução industrial. Quando a gente fala da pós-revolução industrial, a gente tem que lembrar que nós tivemos uma primeira revolução industrial, onde foi a troca do trabalho manual pelas máquinas, pelas indústrias, e posteriormente nós tivemos a segunda revolução industrial, que aconteceu por volta aí da segunda metade do século XIX, mais precisamente 1850 até 1870. Essa segunda revolução industrial, o que ela queria? Ela falava da questão da industrialização, teve o berço dela na Inglaterra, né, como a gente sabe, a questão da capacidade produtiva, aprimoramento de técnicas, uma vez que na primeira Revolução Industrial eles estavam muito importados com o ferro, o carvão, né, como trabalhar isso, nesse segundo momento a gente já tem uma preocupação com o aço, com a eletricidade, com o petróleo, então capacitar as pessoas para que elas possam realmente trabalhar com esses recursos, técnicas e formas de fazê-lo crescer. Então, em meio a esse contexto, temos também a questão da Revolução Francesa, as ideias iluministas, as revoluções inglesas, que são manifestações que o povo e as ruas que o povo reclamava, que o povo ia atrás dos seus direitos. Então, em meio a todo esse contexto, as vanguardas europeias estavam ali presentes em diversos lugares do mundo. A gente vai falar primeiro do futurismo. O nosso representante aí foi o Filippo Tommaso Marinetti, mais conhecido como Marinetti. A época bem provável que a gente tem em 1909. O que o futurismo adiantava para a gente? Ele aconteceu na Itália, Milão, na Itália. E aí o contexto que a gente tem é o contexto justamente da segunda revolução industrial. O que ela falava para a gente? Da questão da agilidade, da questão da rapidez, de produzir. Então, essa vanguarda europeia, ela traz para a gente justamente essa ideia. As cores são cores realistas, cores que te dão a ideia de estar armado, de correr violentamente para aquilo que você deseja, a questão da velocidade, da energia, os pontos extremos. Então, isso aí vai fazer muito presente essa questão do futurismo. Inclusive, uma curiosidade bem pertinente a essa vanguarda europeia é que os troféus, tudo bem relacionado ao esporte, aquelas esculturas trabalhadas em ferro, em argila, que são banhadas em tinturaria dourada, prateada ou bronze, ela remete um pouco a essa vanguarda europeia, por conta dessa ânsia de vitória, de rapidez, a questão da velocidade. É como se eles quisessem romper o que havia no passado para ir para o futuro, o que diz bem desse contexto aí de segunda revolução industrial. Nós também temos o cubismo, muito famoso aí com Picasso, com Braque. Ele aconteceu na França em 1907. O que a gente tem? A gente tem uma proposta de libertação,
né, na arte, ou seja, aquilo que é cópia, aquilo que tem que se apresentar realmente como é, não é válido nessa vanguarda europeia. O que é valorizado aqui? A questão da decomposição, da desfragmentação. Tanto é que o cubismo, nós teremos ele dividido em duas etapas. Nós teremos o cubismo analítico e o cubismo sintético. O analítico, ele vai falar dessa decomposição dos elementos. Os elementos, eles estão totalmente, né, desordenados, ao passo que no momento que você olha, você consegue juntá-los e visualizar o real significado da gravura. E o sintético, onde eles passaram a trabalhar não apenas com a tinta, com a pintura a óleo, mas com outros recursos e outros materiais que se fosse possível trabalhar. O mais importante dessa vanguarda europeia é a questão de que ela não tem compromisso em representar a aparência real das coisas. Então, a gente vai ter a questão da utopia, a gente vai ter aqui a questão da alegoria, o que está por trás disso, o que está escondido disso, e que foi um período muito interessante. E a gente vai ter isso muito vivo nas obras do Picasso. Nós temos também o dadaísmo, com o nosso representante aí o Duchamp, né, com a sua fonte, que causou um desconforto enorme em Zurique naquela época e no mundo também. Uma ofensa, pegar um mictório e falar que é uma obra de arte, uma roda de uma bicicleta e falar que é uma obra de arte, né? E ele tinha justamente essa proposta de tornar a arte acessível e de falar que a destruição também é uma forma de criação. Então, essa questão de negar todas as artes, a questão da anti-arte, fez muito parte desse momento aqui do Duchamp. Então, quais são as características, o que a gente não pode esquecer aqui? Quando a gente fala que tudo que faz parte do dia a dia, qualquer objeto que tenha alguma utilidade, ele pode ser considerado uma arte. Então, Duchamp ele partia desse ponto de partida. A questão do desprezo ao subjetivismo. Então, era a questão mais prática mesmo em si, tá bom? E aí a gente vai falar do expressionismo. Expressionismo e impressionismo são duas vanguardas aí que estão intimamente ligadas, né? Porque uma você expressa e a outra você recebe, você sente o que está acontecendo. Nós temos aí essa vanguarda que aconteceu na Alemanha. Temos Van Gogh e o Munch como os nossos representantes aí. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter aqui uma angústia existencialista do pintor. A gente vai ter todas as suas emoções, a sua questão psicológica, os seus sonhos, seus devaneios, a sua loucura. Ele vai expressar tudo isso através da tela. Nesse momento, a gente tem que prestar muita atenção na questão da composição das cores, a fragmentação dos personagens, porque cada obra dessa vai expressar o íntimo dos seus artistas. Então, nesse momento aqui, a gente vai ter a valorização do eu psicológico dele, da pessoa que é esse artista. Embora não sejam muito compreendidos, eles acabam expressando o desespero, a emoção, os sentimentos de todo um povo. O que realmente acontece nas obras do Van Gogh, se a gente parar para analisar ali os girassóis, né, e outras, a gente vai ver, vai sentir essa angústia que ele tinha. O que se valoriza aqui? Os temas sombrios, trágicos, as famosas catástrofes familiares, pessoais, o suicídio, tudo isso vai ser muito comum aqui. No Brasil, nós tivemos dois representantes que seguiram muito bem essa linha, que foi o Cândido Portinari e nós tivemos também a Anita Malfatti, que seguiram bem essa questão da depressão, da tristeza, né, dos elementos bem construídos, para mostrar muito essa angústia, essa alienação do ser humano. Ao passo que o expressionismo aqui no pré-modernismo ele foi de extrema importância. Por quê? Porque estávamos fazendo uma ruptura de valores, de padrões, saindo daquilo que era lindo, fantástico, arte pela arte, a métrica, as cores, né, todas bem formadinhas, as escolas de arte da bela época, para algo mais real, porque o modernismo ele é real. E aí a gente também vai falar aqui do surrealismo,
que aconteceu em Paris, com Breton. E nós tivemos também o Salvador Dalí, que é um clássico, né? Super conhecido, muito famoso por suas obras aí, que também fez as suas contribuições aqui no surrealismo, gente. No surrealismo, o que a gente vai ter? A gente vai ter um pensamento livre, a gente vai ter influência da psicanálise, uma realidade meio que paralela. As criações, elas são irreais, ao passo que elas podem ser transformadas ou colocadas como fantasia, algo que não necessariamente é real. A questão mesmo da loucura. E aí a gente também tem aqui as contribuições do Freud nessa época, tá bom? O que faz aí a vanguarda europeia ter um valor muito grande. Por quê? Porque nessa época, ó, se a gente analisar em 1924, o que nós tínhamos no mundo acontecendo, o que as pessoas sentiam ou precisavam nessa época. Então, a relação ela é muito, muito boa. O fauvismo, ou fauvismo, né, que a gente tem aí o maior representante da gente, que é o Matisse. O que vai acontecer aqui? Aqui a gente já tem as cores mais puras, a gente tem um emprego mais arbitrário da cor, a simplificação das formas, aquela questão da desfragmentação, da velocidade da imagem, já não vai ser mais tão real aqui. Aqui já tem uma questão mais, uma arte primitiva, algo mesmo assim mais pós-impressionista, tá bom? Aí eu coloquei aqui o nome dos principais representantes, que a gente vai ter o Cézanne, que é muito, muito importante também nesse momento, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente fala das vanguardas europeias, nosso próximo conteúdo, a gente já vai entrar no pré-modernismo. E aí nós vamos trabalhar a Semana da Arte Moderna, o primeiro tempo modernista, e vocês vão perceber que todas essas vanguardas elas foram fundamentais para assegurar o modernismo aqui no Brasil. Por quê? O modernismo ele foi uma quebra de padrões, foi uma quebra de ruptura de toda uma produção literária europeia que o Brasil sempre recebeu. Então, como que as vanguardas chegaram para a gente aqui no Brasil? Nós tínhamos Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Minotti del Pitia, que eram pessoas, brasileiros, que estudavam fora, estudavam na Europa. No momento que eles estavam fora do Brasil, eles presenciaram todas essas vanguardas acontecendo na Europa. Retornando ao Brasil, coincidentemente, eles se reuniram porque tinham um fim comum, um sonho comum, né? E aí eles chegaram a essa conclusão, que o Brasil era muito rico, o Brasil tinha, assim, plenas condições de tomar posse de uma literatura brasileira, de uma arte brasileira que valorizasse a natureza, que valorizasse as matas, que valorizasse os nativos brasileiros. E isso foi o modernismo, foi esse momento experimental, onde eles tomaram posse de todas as vanguardas europeias para que se pudesse criar, desenvolver a nossa própria cultura. E aí as vanguardas elas têm um papel único, essencial, tá bom? Deixei essa frase do Van Gogh: eu sonho minha pintura, então eu pinto o meu sonho, tá bom? Então até a próxima, gente, e estamos aí. Um beijo.